Bem-vindo, investidor e investidora de sucesso. Me chamo Thiago, aqui do Seja o Holder, e hoje vamos dando seguimento aí a mais um vídeo da nossa série do Holder Analisa, que é uma série onde a gente analisa aí fundos imobiliários, ações no exterior, enfim, então vários ativos aí que a gente avalia e que vocês acabam mandando, tá? Então, se daqui a um pouco você tem aí algum ativo que você queira que a gente avalie, pode deixar aqui nos comentários. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um fundo imobiliário que tem um dos seus devedores aí com problemas, tá? Então, se você investe em fundo imobiliário, fica ligado para ver se não é um dos fundos que você investe. E antes de mais nada, eu vou pedir aí para quem tá nesse vídeo, quem já olhou mais de um vídeo aqui do Seja Holder, para que curta esse vídeo, ative o sininho, se inscreva, é muito importante, né? Se inscrever para que a gente consiga atingir mais pessoas aí. E qualquer dúvida, fique aí nos comentários, comente que a gente vai falando ao longo do vídeo aí, tá bom? Então vamos aqui para a tela para a gente analisar aí então o fundo de hoje. O fundo de hoje é o VGIA11, ele é um FII Agro, tá? Então vou falar um pouquinho mais para frente o que é um FII Agro também, tá? Vamos aqui a alguns dados dele. Então, patrimônio líquido de aproximadamente 800 milhões, P sobre VP de 1, e o dividend yield dele nos últimos 12 meses de 19,02%, tá? Então, um dividend yield bem alto aí, né, considerando aí vários fundos imobiliários, tá? Aqui dados aí dos últimos meses, né? Então, nos últimos 12 meses pagou 1,72 por cota, né, em torno aí dos 19% que ele apresenta ali no início, tá? Então, aqui os dividendos constantes nos últimos meses aí, depois a gente pode até ver no relatório um histórico melhor. E aí, vindo aqui no Fundo Explorer, não encontrei nenhum relatório desse fundo, tá? Então, isso já é um pouco preocupante aí, normalmente tem tudo aqui os relatórios. É um fundo que eu ainda não conheço, tá? Então, não sei se daqui a um pouco tem alguma dificuldade em achar alguma informação, mas não tem problema, a gente pode ir aqui no site da gestora desse fundo, né, que é a Valora. Então, aqui tem todos os dados do fundo, né? Então, aqui a gente pode ver o objetivo. O objetivo do fundo é auferir rendimentos e o ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas valorização de suas cotas por meio de investimento, conforme o caso, desinvestimento nas seguintes modalidades de ativos: CRA, primordialmente observados o limite e concentração e os créditos de exigibilidade previstos na política de investimento abaixo, e ativos de liquidez, observando o disposto de política de investimento, tá? Então, o CRA, ele é um fundo, né, um FII Agro, ele é um fundo que investe em dívida, em papéis, e CRA do agronegócio. Então, é um título de papel voltado aí para o agronegócio. E aqui no site a gente vai ter todos os relatórios. Já peguei o último relatório aqui, né? Então, a gente pode ver aqui que a taxa de administração é de 1,15%, tá? Eu acho um pouquinho alta já. Normalmente aí tem fundos de papel com taxa abaixo de 1%. Taxa de performance 10% que exceder o CDI, que é o benchmark deles, né? E aí vamos aqui, ó, gestão Valora e o administração BTG. Então tem um bom administrador e isso traz uma segurança aí para o investidor. Então, distribuição de rendimento referente ao mês de julho de 2023, né, mês passado, no caso, anterior, né, a gente já está em setembro aqui, foi de 13 centavos por cota, o que é o equivalente a uma rentabilidade de CDI mais 3,5% ao ano, né? Então, fundo aí com uma rentabilidade acima do CDI, isso pode ser interessante. Aqui, ó, uma informação muito importante, né? Os CRAs da Languiru. A Languiru é uma cooperativa, quem é aqui da região do Vale do Taquari conhece bem, né? Que está passando por alguns problemas financeiros. Então, aqui ele fala sobre isso, né? Porque a Languiru é das empresas, das cooperativas aí que pegou crédito com esse fundo. Então, ele está esclarecendo aqui, né? Em relação a isso. Então, que eles permanecem acompanhando aí os próximos passos, né, com a apresentação do plano de liquidação, a qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte de seus ativos, né? Então, como o fundo aí emprestou dinheiro para a Languiru, ele está atento a isso, e isso para quem for investir nesse fundo também tem que estar muito ligado. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês aí os CRAs aí relacionados à Languiru, tá?
Então aqui acaba dando distribuição de resultados aí, né, dos últimos meses, mostrando aí mais ou menos como é que foi a distribuição, né, do fundo aí, então mostrando aí os 13 centavos, né, por cota. Então isso é importante tanto em julho como junho e maio, né, próximo de 13%. Então ali ele mostra um histórico maior, como eu comentei aqui, dos últimos meses, né, então a gente pode ver aí 14 centavos, em torno de 14, 13 centavos, então sempre próximo de 30 centavos, acima do CDI e no acumulado nos últimos 12 meses aí em 81 centavos, tá? Então CDI mais 4,62%. Então tem uma proteção aí em relação ao CDI. E aí aqui a gente vai ver todos os ativos que o fundo tem, né? Então se a gente for dar uma pesquisada aqui, né? Langiru. Então vamos ver aqui. Tem um dos CRAs aqui, né? Então, CRA Langiru, e aí em torno de 50 milhões, percentual do patrimônio líquido, 6%. Quando a gente vai aí para um outro, 3%, então já perto de 9%. E aí um próximo também 2,8%. Então aí quase 12, um pouco mais de 12% aí voltado a Langiru, tá? Então isso eu acho que é uma questão que tem que se atentar muito, tá? Quando a gente vai investir aí em fundos de papel, eu gosto que seja algo bem diversificado, com percentual baixo aí em credores aí, né? Desculpa, em os devedores, tá? Então, isso a gente tem que cuidar ali. A gente já viu, então, Langiru em um pouco mais de 12, 13%, sendo que ela está com dificuldade de realizar pagamento, então isso pode, sim, afetar o fundo. Quando a gente olha aqui, tem outros ativos aqui, ó, 22% da Bela Agrícola, e aí tem mais um outro aqui, 14%, tá? Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás. Eu acho que tem que ser uma quantidade, quando a gente fala de papel aqui, mais diversificado, não está exposto aí tanto a um único devedor, aí, em torno de 10%, eu já acho muito, né? Então, prefiro ali quando tem 2, 3%, bem diversificado, com uma quantidade maior de ativos, tá? Então, isso tem que tomar um certo cuidado. Aqui, como é que é a alocação por ativo, né? Então, 100% em CRA, não tem nada de caixa. Normalmente, aí é interessante daqui a um pouco ter alguma coisa de caixa, o fundo, né? Nem que seja um percentual baixo. E a alocação por indexador só CDI. Aqui eu também gosto quando é diversificado, e aí tem aí tanto CDI quanto IPCA para que a gente possa ter uma diversificação maior, né, uma proteção maior, tá? Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter. E aqui também a forma aí por segmento. Então, em torno de 54,6% em distribuidora, 39% em cooperativa, 5,2% em indústria e sucro acoleiro 1,1%, tá? Então, percentual menor em vários estados do país aí diversificado. Então, tem uma diversificação entre aí quem toma crédito no fundo, também em vários estados do país, isso é importante, tá? Aí aqui a gente tem o histórico de rentabilidade de novo, de cota, e um detalhamento de cada um dos ativos, né? Então, ele fala um pouco aí de cada um aí dessas instituições aí que acabaram pegando crédito com o fundo, tá? Então tem, sim, bastante informação. Vamos voltar aqui para tela cheia para a gente trocar uma ideia. Então, pessoal, mostrei um pouco aí do fundo. Ele é um fundo de papel, como eu falei. Ele investe em títulos aí, em CRAs, tá? Eu acho que é importante a gente ter, sim, títulos de papéis aí, fundos de papéis, mas num percentual baixo, às vezes, na carteira. Eu, por exemplo, tenho 10% da minha carteira de fundos em fundos de papel, né? Então, se for pegar a alocação de toda a carteira, ainda é um pouco menor. Falando especificamente desse fundo que a gente analisou, eu acho que eu não tenho ele em carteira. Acho que daqui um pouco pode-se analisar em ter outros fundos de papéis mais interessantes ou fiagros mais interessantes, por mais que ele tenha um dividendo alto, né? E a gente não pode só olhar por dividendo. Tem outras questões ali que eu comentei que eu acho que tem que ter atenção, né? Em relação ao percentual do patrimônio líquido em único devedor ali, né? Um percentual muito alto, a diversificação dos indexadores não tem. Então, alguns cuidados básicos que a gente tem que ter aí ao investir, tá? Então,
Não é nenhum tipo de recomendação, fica aqui mais um vídeo aí para análise, para estudo de vocês, tá? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, né? Se vocês querem aí que a gente analise outros ativos, isso é muito importante, né? Se ficou até aqui, nos ajude, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para que vocês recebam aí todas as notificações dos nossos vídeos, tanto aqui de análise quanto de conteúdo. A gente ajuda, ensina aí a investir, né? De uma forma tranquila e segura. E também nos sigam em todas as redes sociais aí, @sejamhold. Valeu, até o próximo vídeo.